Cumprimento também os irmãos aí que... Tá valendo? Cumprimento também os irmãos que estão aí na internet. Louvado seja o Senhor pela presença de todos, tanto aqui presencial como os irmãos internautas. Que Deus possa abençoar cada um. Hoje nós vamos falar de um tema que é o projeto de Deus para os meus filhos. O projeto de Deus. Qual é o projeto de Deus para o meu filho, para o seu filho? Para nós, como os filhos de Deus. Nós vamos falar de 7 fatores que dão resultado, que é bom. Vamos ajoelhar para falar com o nosso Deus? Santo, eterno Deus, todo-poderoso, Criador dos céus e da terra. Aquele que enviou o Espírito Santo. E possa nos dar entendimento nesse momento, Deus. Ajuda, Deus, eu fazer lembrar o que o Senhor quer que eu fale e esqueça aquilo que o Senhor não quer que eu fale. E que nós possamos sair daqui cheio do Espírito Santo, batizado pelo Teu poder. Em nome de Jesus. Amém. Então esse é um tema que eu sou novato. Eu tenho uma faculdade de 6 anos nesse tema, de prática. Teórico eu tenho bastante, né? Teórico a gente já leu tudo quanto podia desse tema. Mas, na prática, 6 anos. Eu tenho um filho que é um bebê adolescente, 5 anos, né? Ele já entende, já sabe as coisas, já sabe as manhas, como manipular a gente, como manipular pessoas. Então, ele é um bebê adolescente. 5 anos é essa idade, né? É a idade mais, assim, problemática. Depois vem outras idades, né? Depois vem um adolescente mesmo, que é aos 12 anos. Aí é um adolescente, varia de idade, tá bom? Mas não é fácil. Eu vou contar algumas experiências para vocês, o que eu tenho passado, como o Harry contou, e também nos textos. Então, vamos lá. É uma história bem interessante que diz que um jovem estava no leito, antes de morrer, né? O último pedido quis que sua mãe fosse trazida até ele. Diante de todos, disse ele, ela era culpada de tudo que estava acontecendo a ele. Ela era culpada da sua morte, pois nunca corrigia quando errava. E, diante de uma multidão, ele deu um tapa no rosto da mãe. Ora, então, um jovem que estava à beira da morte, ele chamou a mãe e falou na frente de todos, estou na beira da morte porque é culpa da minha mãe. Porque ela nunca me corrigiu e hoje eu estou nesse estado. Que história triste, né, irmãos? Que essa história não seja com nenhum de nós, amém? Provérbios 22:6 é um texto clássico. Vamos abrir na Bíblia, irmão? Vamos abrir na Bíblia. 22:6. A minha versão é João Ferreira de Almeida. Eu não estou com a King James, eu tenho ela. Mas eu gostei dessa versão aqui, a minha. Amém? Ensina a criança no caminho que deve andar, vírgula, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Então, o texto é bem claro, irmãos. Algumas pessoas vão dizer assim, mas eu eduquei meu filho na igreja, tudo bonitinho, levava na escolinha, mas ele saiu dos caminhos do Senhor. Será que nós ensinamos mesmo? Irmãos, não é só levar para a igreja é um mínimo, é uma vez, 1 hora a cada 7 dias. Educa a criança, esse texto nem ensina, né? Educa, é melhor ainda. Educa a criança no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. O texto está bem claro, irmão, para você interpretar. Olha, se a gente educar a criança, educar é abrangente. No caminho que deve andar, quando levanta, quando dorme, quando anda, isso é educação. Não é só dar a minha criança nunca ficou sem a lição. Isso não é só educar, irmão. Isso é um mínimo, é uma coisinha bem pouca. E até quando envelhecer, não vai se desviar desse caminho que foi ensinado. Pois é, aquele menino que a gente vê a história foi ensinado num caminho.
sem correção, fazia o que quer. É a famosa música do Raul Seixas, né? Faça tudo que tu queres, é tudo da lei. Pode fazer. É o amor hippie, né? Faça tudo que tu queres, isso é o amor. Isso é um amor falso, é o amor do inimigo. Misericórdia. Então nós vamos aprender hoje 7 fatores na educação dos filhos. 7 fatores. Primeiro, o lar, a primeira escola. O lar é a primeira escola. Olha só. Olha um texto bem lindo aqui, ó. É no lar que a educação da criança deve ser iniciada. Irmãos, é tão triste. Minha esposa trabalhou em creche, nessas coisas, educação básica. Crianças, bebê de 6 meses é levada para a mão das pessoas. Tem criança que fica das 7 da manhã às 7 da noite. Que coisa triste, irmão. Misericórdia. E eu não estou falando mal das professoras lá. Elas dão o máximo delas. Mas é com um monte de criança, ela não tem como. E a educação é mãe com filho. Pai com filho. Ó. É no lar que a educação da criança deve ser iniciada. Ali está a sua primeira escola. Ali, tendo seus pais como instrutores, a criança terá de aprender as lições que a devem guiar por toda a vida. Olha lá, ensina a criança no caminho que deve andar. Por toda a vida as lições que ela aprende no lar. Lições de respeito, obediência, reverência, domínio próprio. As influências educativas do lar são uma força decidida para o bem ou para o mal. Olha, então, o que a gente educa no lar, tanto no falar como no exemplo, é tanto para o bem ou para o mal. São, em muitos sentidos, silenciosas e graduais. Mas, sendo exercida na direção devida, torna-se fator de grande alcance em prol da verdade e justiça. Que bem, irmãos. Se exercida devidamente, a gente se esforçar. Se esforce o máximo, irmãos. Deixe tudo, mas educa seu filho no caminho que deve andar. Porque essa foi dada a missão para nós, viu? Irmãos, eu não consigo, com meu filho não dá para fazer trabalho evangélico, não tem como eu ir. Você está fazendo um trabalho missionário. O seu lar com a sua criança. Quando ele tiver cresceu mais, ele vai com você. Em nome de Jesus. Seu primeiro trabalho missionário é com a criança. Corretamente. Satanás educará por meio de fatores a sua escolha, se deixar ela livre. Quão importante, pois, é a escola do lar. Quão importante é a escola do lar. Uma benção. Os irmãos, depois eu mando para a irmã Célia o PowerPoint, tá bom? Aí vocês podem pegar todos os textos. Tem um grupo, né? Os congressistas. Todo slide que eu apresento, eu mando para ela. Para a irmã Célia. Aí vocês podem pegar, tá? Vamos lá. Pais, lembrai-vos de que vosso lar é uma escola de formação, na qual vós, filhos, devem ser preparados para o lar de cima. Olha essa frase aqui, irmãos. Negai-lhe tudo, menos a educação, que deve receber em seus mais tenros anos. Orientação da criança, página 6. Então, irmãos, negai tudo, menos a educação. Perca emprego, perca tudo, mas não perca seu filho. Pare de fazer hora extra, viu? Quem tem criança pequena, tenha horário com seus filhos. Tem que ter tempo, viu, irmãos? Educação é tempo e estar com eles, com as crianças. Não dá para terceirizar, não, hein? Vou pagar uma babá. Irmão, não dá certo. Não dá certo. É você. Segundo fator, quando começa a educação da criança? O irmão César falou sobre isso. Quando começa, irmãos? Conhece a história, né? De João Batista, de Sansão. Quando começou? No ventre. Pois é. A base de um caráter reto no futuro homem é firmada nos hábitos de estrita temperança da parte da mãe antes do nascimento do filho. Então a mãe tem que ser o quê? Estrita temperança. Essa lição não deve ser considerada com indiferença. Não, tanto faz. Irmãos, tudo que a mamãe come vai para o sangue. E aí vai para o feto. Não tem como. Quando eu e a Patrícia tinha a mente que a gente não queria ter filho. Aí ela teve diagnóstico que ela não poderia ter. Ela tinha micropoliscistos e o útero invertido. E aí o médico falou, se quiser ter, tem que fazer tratamento. Aí a gente não está nos últimos dias, é da vontade de Deus que a gente não tenha filho. Então tá bom, vamos. Mas sempre, de vez em quando ela falava, puxa, a gente já vai avançar de idade, se a gente não ter filho não vai dar mais, hein?
Mas tá bom, mas nós deixava. Não vamos fazer tratamento, não. E ela não usava anticoncepcional, nada, porque traz problemas para a esposa. Eu falei, não, então vamos ficar sossegados. Um dia, ela chega em casa, eu até me emociono, no quarto, eu me lembro muito bem, eu estava de costa, e ela veio por trás chorando. Eu falei, o que aconteceu, Patrícia? Eu estou grávida. Aí eu virei, assim, nem me emocionei, mas eu virei assim, Deus quer nos salvar. Por quê, irmãos? Veio na minha mente, eu falei, Deus quer nos salvar. Porque a mentalidade nossa, a gente gosta, né, de ser assim, dar um jeitinho de Abraão, né? Bom, se eu e a Patrícia, nós somos assim, já com a idade, já fiz faculdade, já mais velho, fiz uma faculdade num local que era tudo gente de esquerda, ateu, faculdade humana, era só golpeando nossa fé. Mas como eu já era firme na fé, não, comigo não vem não. Eu fui avante. E aí na minha mentalidade, bom, então a gente é forte, nós somos adultos, nada vai pegar nós na cidade. Então, nós vamos ficar tranquilinhos aqui. Não precisa ir para o campo. Nós dois vamos até os últimos grandes conflitos, entregando, saindo decreto dominical, nós dois. Aí Deus falou, não. Então, vocês precisam ir para o campo. Aí deu um filho. Aí, quando ela ficou grávida, falando, Patrícia, Deus quer nos salvar. Nós temos que sair daqui. Nós temos que sair da cidade. Agora vamos ter uma esponjinha, viu? Tudo ela vai sugar. Graças a Deus que Deus nos tirou assim na boca do fogo. Com 2 anos, o Miguel nós... Porque onde eu morava, irmãos, era terrível. É aquele lar típico, uma cidade típica da grande São Paulo, 45 quilômetros do centro de São Paulo. Motoqueiro fazendo aqueles barulhos, pau, 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 de noite. E polícia correndo atrás de traficante, aquela bagunça. Criança falando palavrão na porta de casa. Terrível. Falei, ixi, o Miguel vai ser terrível, misericórdia. Graças a Deus, pela graça do Senhor, Ele nos tirou. Louvado seja Deus. E aí a Patrícia estava falando sobre esse tema. Aí a Patrícia, 0 açúcar, 0, nós já não comia carne, né? Mas 0, nem um docinho de vez em quando, 0. Aí ela se esforçou, graças a Deus, e Miguel nasceu aí com uma mente boa, louvado seja o Senhor. Olha, sempre dão esse conselho aqui para as mães, né? Olha só isso aqui, ó. Aconselhadores imprudentes insistirão com a mãe a que satisfaça todo desejo e impulso, como sendo essencial ao bem-estar da sua prole. Esse conselho é falso e daninho. Pelo mandamento do próprio Deus, a mãe é posta sob mais solene obrigação de exercer domínio próprio. A que voz devemos atender? A voz da sabedoria divina ou a voz da superstição humana? Isso aí, irmão, no mundo é direto. Eu fui educado nessa superstição. É que, olha, se a esposa tem vontade de comer melancia, pode ser meia-noite. Vai, porque senão a criança nasce com um rosto de melancia. Irmão, isso aí é normal no mundo. O pessoal fala isso aí mesmo. Tem até uma colega da Patrícia, a Patrícia me contou, não viu? Eu falei, Patrícia, eu não acredito que acontece isso. Que a esposa, quando ia viajar, a colega dela, ela tinha desejo de lamber pneu de avião, pneu de caminhão. Aí o marido dela tinha que parar na rodovia, que ela via um caminhão parado, e lamber a roda do caminhão da borracha. Eu falei, não é possível, Patrícia. Acontece isso. Gente, que coisa terrível. Isso é superstição. Misericórdia. Tem que ter temperança. Olha outro texto aí, ó. Os que são os pais, em grande parte, há de ser os filhos. As condições físicas dos pais, sua disposição e apetite, suas tendências morais e mentais, são em maior ou menor grau reproduzidas nos seus filhos. São reproduzidas as tendências. Então, eu ficava imaginando como que o Miguel vai ser. Em roda de amigos, né? Como que será o Miguel? Aí o irmão falou assim, ele vai ser o que vocês são. Todas as suas tendências. Aí eu sou bem assim enérgico, né, irmãos? Eu quando era criança, eu não lembro tanto. Mas eu sei que eu já tomei 20 pontos na testa, subi em cima do tanque, o tanque caiu em cima de mim. Eu era menino eu peguei aqueles anos 90, final dos anos 80, bolinha de gude, pipa, rio, correr, roubar goiaba na casa do vizinho, pular muro, cair, quebrar pé, andar em turminha para cima e para baixo. Graças a Deus que na minha turma não tinha ainda drogas, mas tinha todas as traquinagens de jovem. E eu era assim. Aí como que o Miguel vai nascer? Fica quietinho, hein, Miguel? Tá bom? Fica quietinho aí, fica 2 horas paradinho. Mas não vai ficar mesmo. Toda tendência minha.
todo. É eu pequeno. Graças a Deus que ele veio com a mamãe com temperança, né? E aí corta isso aí. Porque imagina, uma criança levada assim, ainda comendo açúcar branco refinado. Ah, irmãos, aí sobe em parede. Sobe, teto. É terrível, irmãos. Ou um Homem-Aranha. Olha lá, em regra, os filhos herdam a disposição e a tendência dos pais. Imitam-lhe o exemplo. Olha que imagem bonita. Eles imitam. Imitam o exemplo, irmão. De modo que os pecados dos pais são praticados pelos filhos de geração em geração, porque eles imitam. Assim a vileza e irreverência de Cão foram reproduzidos em sua posteridade, acarretando-lhe maldição por muitas gerações. Por quê? Foram copiando os pais. Misericórdia, irmãos. Graças a Deus que nossos filhos vão copiar nós no caminho do Senhor. Amém? Louvado seja Deus. Mas tem esse texto, mesmo se copiou. Vamos supor assim que a gente veio do mundo, com criança trouxe do mundo, veio do mundo, se converteu. Pode ser que tenha alguém aqui. Aí, irmão, nós vemos todo relaxado, já educando a criança. Mas tem esse texto maravilhoso aqui, irmão. Olha que promessa de Deus. A genuína conversão muda hereditárias e cultivadas tendências para o mal. Amém? Muda, irmãos. A genuína conversão. Eu fui instruído tudo quanto é coisa. Solto, menino solto. Menino solto mesmo. Eu, de manhã, estava em casa, só aparecia à noite. Sumia. Com a molecada e jogo de botão, futebol, pelada. Menino mesmo, solto. Graças a Deus. Tive toda essa tendencialidade cultivada dos meus pais, meus tios, avós. Mas Deus, pela conversão, muda. Quebra essa hereditariedade. Ó, quebra. Ô, glória. Corta. Amém, irmãos? Deus é bom. Terceiro método, método de ensino. Qual que é o método de ensino? 7 fatores que dão êxito na educação da criança. Pais e mães, tem uma solene obra a fazer. A salvação eterna dos vossos filhos depende do vosso procedimento. Então depende do nosso procedimento, a salvação dos filhos. Como eduqueis com êxito vossos filhos? Como? Não xingando, pois isso nenhum bem fará. Irmão, xingar, gritar, só leva a criança a ficar mais brava, viu? Mais estourada. Não xinga, não. Fala com paciência. A criança vem falando alto, fala baixo. Vamos falar baixinho, não precisa com gritaria. O Miguel tem essa tendência de ficar dando grito. Meu, para quê? E uma coisa, irmãos, que eu estou percebendo, isso aí é na prática, na ciência da educação, é que o meu filho, ele fala coisas que a gente nunca falou. Eu falei, gente, como que pode, gente? A gente ensina 1000 vezes assim, até brinco com os irmãos. Jesus, Jesus, 1000 vezes. Jesus, Jesus, Jesus. Ele ouve alguém falando uma coisinha, pum. Ele fica falando uma coisinha que é ruim. Que coisa terrível, irmão. Natureza pecaminosa. Essa árvorezinha cresce tortinha, se não for endireitada, cresce torta até tombar. Misericórdia, irmãos. Não é fácil, mas com Deus é poder, é vitória na certa. Lidai com eles com bondade, tenura e amor. Irmão, se tiver que errar, erre com amor. Erre no amor. Não erre não dando chicotada e varada, não. Isso não traz bem nenhum. Se for errar, erre pelo amor. Mas vamos ser equilibrados, né? Mas se errar, é melhor que erre pelo amor, viu? Porque é terrível. Lidar com eles com bondade, ternura e amor. Dizer-lhe o que Deus quer que façam. Dizer-lhe que Deus quer que se eduquem e se preparem para ser colaboradores seus. Quando fazerem vossa parte, podeis confiar em que o Senhor fará a sua. Se a gente fazer a nossa parte, irmãos, educando, é deitando, é dormindo, é acordando, é em pé, andando, faça a sua parte e Deus vai fazer a dele. Essa é a promessa de Deus, irmãos. Vamos se esforçar ao máximo. Ah, irmãos, mas os dois estão trabalhando, não tem como a gente pôr na creche. Irmãos, perca um emprego. A mãe sai do emprego, sai. Irmãos, creche é para destruir completamente. Não tem como você ensinar 1 horinha e a creche ensina 12. Aí não tem como, não. Como que você vai lutar com isso? Não tem como lutar. É uma força poderosa. Irmãos, fazei vossa parte, podeis confiar que o Senhor vai fazer a sua. Vai fazer a dele. Fazei vossa parte. Palavra de Deus é poderosa para educar uma criança. Ó. A mãe deve conservar a mente fresca e cheia de promessas e bênção da palavra de Deus. E também das coisas proibidas.
para que quando os filhos cometerem o mal, possa apresentar a palavra de Deus como reprovação e mostrar-lhe como estão entristecendo o Espírito de Deus. Ensinar-lhe que a aprovação e o sorriso de Jesus têm mais valor que o louvor e a lisonja, ou a aprovação dos mais ricos, dos mais exaltados, dos mais sábios da terra. Guiai-os dia a dia a Jesus, amável, terna, ardorosamente. Não deveis permitir que qualquer coisa se entreponha entre vós e essa grande obra. Mamãe, não deixe que nada entre nesse meio, nada. Na educação da criança. E mostrar pela palavra de Deus para a criança. Olha, a palavra de Deus fala que você fez errado. Ore com a criança. Uma coisa que eu tenho visto que está dando certo com o Miguel é: Miguel, você entristeceu Jesus. Vamos orar? Ele chora que vem nos abraçar. Oração com a criança, irmãos. Mesmo se corrigir com a vara, mas tem que fazer oração com a criança. Não corrija e deixa a criança correr e fica brava e vai para o outro lado. Se tiver que corrigir, nós vamos ver aqui, se tiver que corrigir, ore com a criança. Para que ela aprenda: Senhor, me perdoe. E se empurrou o coleguinha, peça desculpa para o coleguinha, peça perdão. Isso é um ensinamento, irmãos, que eles vão crescer com isso. A perdoar uns aos outros. O livro da natureza é ensinamento poderoso. Olha só, depois da Bíblia, olha, em segundo lugar, hein? Deve a natureza ser nosso grande guia. Então, irmãos, é hora da gente ir para a natureza. Não é no parquinho, irmãos. Tem um local muito bonito, é o Ibirapuera, lá em São Paulo, que é um lugar verde, é bem grande o Parque do Ibirapuera. Mas não é isso, eu morar no prédio e levar a criança de vez em quando para o Ibirapuera. Nós vamos ver aqui, ó. As cidades estão cheias de tentação. Devemos planejar nosso trabalho de tal maneira que conservemos nossos jovens o mais longe possível dessa contaminação. O mais longe possível das cidades. As crianças e os jovens devem ser cuidadosamente guardadas, devem ser conservadas, afastadas do foco da iniquidade que se encontra em nossas cidades. Irmão, temos que tirar as crianças, faça esforços. Está ganhando uma porcentagem? Diminua, irmãos, o salário, diminua, mas se esforça para tirar as crianças, principalmente as pequenas, da cidade. É vício, é local de vício, de contaminação. As crianças e os jovens devem ser cuidadosamente guardados, devem ser conservados, afastados dos focos da iniquidade que se encontram nas cidades. Toda a gente conhece sobre isso, né? Cidade é terrível, irmãos. É lei, tanto da natureza intelectual como da espiritual, que pela contemplação nos transformamos. Irmãos, é lei da natureza, é lei. Tudo que a gente vê vão ser transformados, é lei. Quarto, obediência. Recai sobre os pais a soleníssima obrigação de educar os filhos no temor e no amor de Deus. É soleníssima, viu, irmãos? É o nosso trabalho missionário. Se alguém, puxa, eu morei toda a vida na cidade, meus filhos já, puxa, peça perdão a Deus, peça perdão aos filhos. Me perdoe, meus filhos, porque a gente ficou, nós não tínhamos luz. Deus não vai te cobrar, irmãos, você não tinha luz. Como é que meu pai e minha mãe vai ser cobrado numa mensagem? Paulo Quitera, vocês vão se perder porque vocês educaram o Alexandre na cidade. Ele, mas eu não estou nem sabendo disso. Deus não vai cobrar aquilo que você não sabia. Agora você sabe, Deus, me ajuda. E se esforce por isso. Me ajuda, Senhor, a colocar em prática nisso. Irmãos, Deus ama quando a gente fala com Deus. Deus, me ajuda. Eu nem gosto de campo, eu gosto de cidade, mas me ajuda a gostar do campo. E Deus vai te mudar. Deus muda. Irmãos, eu sou cidade completa, eu era cidade completa. Agora, o máximo que eu fico, 5 dias, Patrícia, vamos embora. Eu é cidade, 40 anos, cidade, tudo. Irmãos, eu até falo para os irmãos, não dão risada, mas era verdade. Para me destressar, quando eu estava estressado, eu trabalhava no ensino médio, dando aula, ensino médio, ensino fundamental, do Estado. Terrível. É menino que vem assim para te dar com a mão. Do tamanho do irmão Douglas aqui, os meninos do ensino médio. Eles vêm assim, ó, para dar em você. Estressar, sabe o que eu fazia para me destressar? Vou para a Praça da Sé dar um passeio na Casa Publicadora. A Praça da Sé, quem não conhece, lotado de gente, tudo quanto é tipo, drogados, mendigo, tudo. Ali é terrível. Eu ia me estressar aí. Olha, que coisa terrível, irmão. Viciado na cidade. Graças a Deus que Deus está me tirando, está me limpando, irmãos. Amém?
E Deus pode limpar cada um, tirar o desejo de cidade, fora de cidade. Fora. Continuando o texto, ó. Deve ser ensinado estrita obediência, o que requer a Bíblia. Os ensinamentos da palavra de Deus devem controlar a mente e o coração para que a vida doméstica demonstre o poder da graça de Deus. Então a palavra de Deus é poderosa, irmãos, para ensinar as crianças. A palavra de Deus tem poder, é viva e eficaz. Quinto fator, a atmosfera do lar. Os pais criam em alto grau a atmosfera do ciclo doméstico. E quando há desinteligência entre os pais, os filhos participam do mesmo espírito. Irmãos, se o casal fica brigando, o César até falou, vocês estão brigando? Se eles estivessem brigando ali e a criança cresce nesse meio, ó, os pais só vivem brigando, xingando o outro, a mãe fala mal do pai para a criança, o pai fala mal, um joga contra o outro. Eu conheci famílias desse jeito. Eu falei, meu Deus. E eu era ímpio. Eu falei, que coisa mais absurda. Eu conheço uma família, da minha idade mais ou menos, os meninos, moram na mesma casa, não conversam há 20 anos um com o outro. Eu estou sem falar com meu pai, o menino falava, o rapaz, o Anderson. Estou sem falar com meu pai há 20 anos, morando na mesma casa. Que coração endurecido, irmãos. Os dois pais, o pai e a mãe morreram assim, não conversavam um com o outro. Mas que lar é esse, irmãos? Como é que consegue viver, gente? Eu não entro na minha... Como é que consegue viver? Você baixa que a pessoa vai para o banheiro? Com licença. Gente, que loucura, irmãos. E brigaiada não pode, irmãos. Se tem alguma desinteligência com o casal, converse. Depois a criança estiver fora, for dormir. Olha, temos essa dificuldade, vamos conversar. Você gritar um com o outro, misericórdia. A criança participa do mesmo espírito, hein? Palavra áspera e irada não são de origem celeste. Ralhar, irritar-se, unidade para pensar e deixar que vosso temperamento se acalme. Ao tratarem bondosamente e ternamente com vossos filhos, tanto eles como vós recebereis a bênção do Senhor. Ó, irmãos, a gente recebe a bênção do Senhor. A Patrícia tem uma prática, isso ela fazia nas escolas, né? Colocar a criança para pensar. Miguel, você fez alguma coisa errada, vai lá no quarto, fica para pensar. Ele chora, 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 daqui a pouco ele fica caladinho lá. Fica aí que você vai pensar. Porque a criança fica cheia de... E aí, se você vai também irado, irmãos, olha, não ganha bênção. Mas se a gente fica calmo, tratar bondosamente, depois orar com eles, nós recebemos uma bênção. Palavra de Deus, irmãos. Nós cremos que o Espírito de Profecia é palavra de Deus, inspirado pelo Senhor. Amém? Ô, glória. Sexto, temperança na disciplina. Agora não vamos falar uma coisa que às vezes fazem uma polêmica nisso aí, né? Temperança na disciplina, irmãos. Ó, a vara e a repreensão dão sabedoria, mas a criança entrega a si mesma e envergonha sua mãe. Ou seja, a vara dá sabedoria, corrigir a criança, mas se a criança é entregue, ela faz o que ela quer, dá tapinha na cara do pai, da mãe, é criança, bonitinho, e fazendo o que quer, irmão, vai envergonhar a gente, viu? Envergonha mesmo. Agora a temperança, olha um texto, irmão, por isso que a palavra de Deus é completa. Se eu pegar só esse texto, irmão, vamos lá, fez coisa errada, toma vara. Olha aqui, ó. A mãe pode perguntar, nunca deveis castigar o meu filho? A mãe pergunta, nunca devereis castigar meu filho? A vara pode ser necessária quando falharem outros recursos, contudo não deve fazer uso dela, se for possível, evitar. A palavra de Deus não pode contra a palavra de Deus, irmãos. Então vamos analisar esse texto? A mãe pode perguntar, a vara pode ser necessária quando falharem outros recursos. Quais são os outros recursos? Tudo que a gente viu aí. Todos os recursos. Falou que a criança orou, rebeldezinha, não quer. Vem dando tapa na cara da mãe e do pai. Aí, irmãos, o último recurso é o quê? Palmadinha, varinha, viu? Aí tem que corrigir. Mas é o último recurso. Não é toda vez que a criança... Tem gente que até ensina. Eu falo logo, viu, irmãos? Que tem que dar no lombo da criança. Porque está escrito, toma. E a criança toda marcada. Irmão, que loucura. Uma criança não é um touro, irmãos. Uma criança não é um burro que empacou. Toma. Misericórdia, irmãos. Quando tudo falhar, tem que ter. Irmãos, às vezes só de mostrar, tem a varinha da correção lá, a criança já para. Eu não lembro de ter sido corrigido pelo meu pai em surra, mas meu pai só olhava assim, ó.
Ou quando ele estava dormindo, a gente fazia alguma malcriação. Estava no banheiro, Alexandre, vamos para a escola. Ele só fazia assim. Parava tudo, silêncio. Parava, o menino saía do banheiro, não, vamos para a escola. Ou aquela olhada. Olhou, para. Irmãos, há métodos. Cada criança, você sabe o seu método. Onde a criança vai, onde pode até ir. Isso são ensinamentos universais. Mas cada um pode aplicar, cada um. Você vai conhecendo sua criança. Onde que ela vai, onde que é a rebelião, até onde ela vai. Você tem que conhecer seu filho. Há muitas famílias onde as crianças se apresentam bem educadas, enquanto sob a disciplina da educação, bem educadas, sob a disciplina da educação. Quando, porém, interrompido o sistema, vara, que o levou a estabelecer regras, parece incapaz de pensar, agir ou decidir por si mesmo. Essas crianças tiveram tanto tempo sob o regime férreo, só ferro, vara. O que acontece? Não se lhe é permitido pensar e agir por si mesmas, nas coisas em que era muito próprio que fizessem. Que não tem confiança em si para se movimentar por sua conta própria, segundo seu próprio juízo e ter opinião própria. E quando saem de junto dos pais para agirem por si mesmos, facilmente são levados pelo juízo dos outros para o rumo errado. É aquele que vai com o embalo dos outros. Irmão, o que está dizendo aqui? Quando a criança só ferra e fogo, e o pai aqui, junto comigo, adestrando um cachorrinho, aqui junto comigo. Quando solta, essa criança não tem como, agora o que eu faço? Vai no embalo dos outros. A Maria vai com os outros. Misericórdia, irmãos. Irmãos, temos que ensinar a criança ela saber o que é errado, o que é certo, para que ela possa tomar a decisão. Quando ela estiver solto, Daniel e seus amigos foram levados para a Babilônia. Não tinha pais ali para corrigir. O que eles falaram? Meu pai e minha mãe ensinou, agora vamos colocar em prática. Porque eles foram ensinados no caminho que deve andar. Pode largar seus filhos quando eles tiverem 20, 30 anos, qualquer local aí. Não vai se desviar, vai ficar firme. Está todo mundo fazendo, os coleguinhas da escola. Eu não vou fazer. Olha que bênção, irmãos. Daniéis, José do Egito. Por tanto tempo estiveram sob o controle absoluto dos pais que confiam inteiramente neles. Os pais eles servem de mente e de juízo. Tanto ferra, fogo. Cadê aquele que me corrige? Não está aqui. E agora o que eu vou fazer? Sempre que a mãe... Olha, irmãos, uma palavra para a mãe e para o pai. Isso nós temos que fazer com as crianças. Sempre que a mãe possa dizer uma palavra de elogio aos filhos por motivo da sua boa conduta, deve dizê-la. Por quê? A gente não corrige uma criança quando ela faz uma má conduta. Quando ela faz uma boa, tem que falar. Ontem mesmo eu falei lá para o Miguel, eu e a Patrícia. Miguel, você está de parabéns, o papai pregou e você ficou quietinho, que bênção. Porque quando ele está, a gente fala, Miguel, você correndo, pulando, para falar, corrigir a criança, pode. Agora, dar um elogio, não pode? Tem que elogiar. Olha que bênção, Jesus ficou feliz, Miguel, que você ficou quietinho. Então, diz uma palavra de bondade. Deve encorajá-los por palavras de aprovação e olhares expressivos de amor. Essas serão o coração da criança como a luz do sol e levarão o cultivo do respeito próprio e o brilho de caráter. Olha, irmãos, que bênção, né? Quando a criança vai lavar a louça, eu quero pequenininha, eu quero lavar a louça com a mãe e varrer a casa. Não ficou bem feito, que coisa horrível. Irmãos, nunca fala isso. Olha, filho, dá para melhorar, mas foi uma bênção. Obrigado por ter ajudado a mamãe. Irmãos, criança pequena, ela vai crescendo. Ela não tem a mentalidade com a nossa. Não podemos cobrar aquilo que um adulto faz. Elogia as crianças. E o último, mas é o essencial, se falhar todos, esse é o poderoso, é o amor. O amor quebra tudo, irmãos. Amados, 1 João 4,7, amemos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. O amor, irmãos. Tem que dar amor. Beije aquilo que você ama, fale palavras de apreciação, carrega no colo. Olha, você para mim é tudo, você é uma bênção. Faça isso. Que o seu filho e sua filha possa perceber isso. E o casal também, um com o outro, possa sentir que você ama e, se for possível, você dá a vida por eles.
Irmãos, isso quebra. O amor de Jesus não quebrou corações de milhares de pessoas, pessoas endurecidas, duro, quebrou. Então o amor quebra qualquer rigidez, qualquer desobediência. Maneiras gentis, conversação agradáveis, atos de amor unirão o coração dos filhos a seus pais pelos suaves laços de afeição. Ó, irmãos, o amor. E farão mais para tornar atrativo o lar do que os mais raros ornamentos que se poderão comprar com o dinheiro. Irmãos, não precisa enfeitar sua casa com móveis da última geração, móveis lindos, quadros caros. O ornamento lindo é um amor no lar. E as crianças não vão querer ir para outro lugar. Não vai querer ir para a rua. Porque ela sabe que a rua ali não tem amor. Aqui dentro tem. Mas agora só chibatada, palavra áspera. Aí ele encontra um amiguinho, uma amiguinha que, poxa, você é tão legal. Ou um traficante. Vem aqui, que aqui nós estamos na tua. Aqui nós vamos te proteger. Ganha eles, irmãos. Porque a rua é mais atrativa do que o lar. O lar tem que ser atrativo. O lar, quando acontece qualquer coisa na rua, o refúgio é o lar. Ai, o meu lar. Aqui é a benção. Aqui sim. Deve ser o refúgio, irmão. Dos pais, da criança, qualquer um da família. Palavras bondosas. Agora eu gostaria de ler esse texto, irmãos, que eu amo esse texto. Está nos últimos capítulos do livro Eventos Finais, a homenagem das mães. As mães fiéis que estão hoje aqui. Olha a recompensa que vocês vão ter. E vai ter pais incluídos nesse meio, hein? Porque às vezes mãe abandona o filho e o pai educa a criança igual a mãe. Vai ter pai aqui também. Olha só. Quando se assentar o juízo e os livros foram abertos, quando o bem-estar do grande juiz for pronunciado e a coroa de glória imortal colocada na fronte do vencedor, muitos erguerão essas coroas, os jovens, as crianças, à vista do universo reunido. Olha, à vista do universo reunido, hein? E indicando sua mãe, dirão: ela me fez tudo quanto sou mediante a graça de Deus. Seus ensinos, suas orações foram abençoados quanto a minha salvação eterna. Irmãos, perante o universo, esses jovens vão ganhar a coroa, eles vão falar assim, ó: minha mãe, ela foi usada por Jesus para eu estar aqui. Irmãos, diante do universo inteiro, vai ter uma homenagem especial para as mães. Olha que coisa linda, irmãos. Os esforços, as lágrimas das mães, os joelhos calejados. Irmãos, vai ser homenageado isso aí. Se esforce, mamãe. Os anjos de Deus imortalizam o nome das mães, cujo esforço ganharam os filhos para Jesus. Irmão, vai ficar imortalizado para sempre, eterno, o nome das mães, cujos esforços ganharam os filhos para Jesus. Oh, glória, irmãos. Então se esforça, perca tudo na terra, mas ganhe sua família para os caminhos do Senhor. Busque isso, irmão. Rale o joelho, se esforce, perca emprego, perca amigos. Se possível, perca família que são cri-cri, que não quer que você eduque a criança no caminho do Senhor. Perca. Se tem gente na nossa família que está impedindo a gente educar no caminho do Senhor, infelizmente, vou fazer como Abraão. Vou partir para a terra que o Senhor me designou. Mas ganhe sua família nos caminhos do Senhor. Mas sua família é fiel, vai todo mundo junto. Vamos lá, todo mundo junto. Pacote inteiro, ô glória. Irmãos, que texto lindo. Os anjos de Deus vão imortalizar os nomes das mães. Ô glória. Eu tive uma mãe. Minha mãe não conheceu a mensagem adventista, mas eu conheci uma mãe. Mãe fiel àquilo que ela acreditava. E eu via ela, ajoelhada, católica, e indo para cima e para baixo, nas casas com evangelismo. E na minha mente, lembra que eu contei, não sei se foi ontem, que eu pedi uma moça de igreja, e eu rezei, Pai Nosso e Ave Maria, isso que eu sabia. Aí quando eu rezava isso, eu dizia assim, eu quero uma moça de igreja, roqueiro, cabeludo, brinco, cabelo vermelho, amarelo, rosa, tudo quanto é cor, cada mês tinha um cabelo. E eu rezava assim, quando minha mãe faleceu, eu quero uma moça de igreja. Irmão, por que na minha mente ficou que uma moça de igreja era uma moça certa? Por causa da mãe. Louvado seja Deus, irmãos. Então, Deus é bom.
Deus é poderoso. Recapitulando 7 fatores para a gente terminar. O lar, a primeira escola. O lar é a primeira escola. Quando começa a educação da criança? No ventre. Métodos de ensino. Palavra de Deus e o ensino da natureza. O 4º método. A obediência estrita à palavra de Deus. Tem que ensinar a criança que é estrita a palavra de Deus. Guardar a lei do Senhor. Sem restrição. 5º fator de êxito. Atmosfera do lar. O lar tem que estar com a atmosfera do céu. Temperança na disciplina. A vara, o último recurso. Se está com rebelião, tudo foi feito, não tem como, aí a varinha é aplicada. E por último, e tão essencial, o amor. Irmãos, tem que ter amor. Se você não consegue amar um filho seu, igual eu contei a história dessa família, que um não falava com o outro. Se você não consegue amar seu pai, sua mãe, sua avó, você não consegue amar seu cônjuge, como é que você vai querer pregar de amor para os outros, irmãos? Fecha para balanço. Não faça trabalho missionário. Se está tendo bagunça, discussão na família, gente jogando panela no outro, fecha para balanço. Vamos fechar aqui. Não vamos levar mensagem para ninguém. Vamos resolver nossa casa e assim a gente vai. Senão vai ser hipocrisia, irmãos. Como que a gente vai levar coisas para as pessoas que a gente não tem? Salmo 127, verso 1 a 4. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Irmãos, se o Senhor não estiver em primeiro lugar nos cultos, fazendo de manhã à tarde, o Senhor em todo lar, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, a casa, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, trabalhar, comer pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são a herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão de um homem, poderoso assim são os filhos da mocidade. Irmãos, os filhos são heranças do Senhor. Se o Senhor não estiver em primeiro lugar, irmão, em vão. A gente levanta para trabalhar, volta no final do dia e dorme, em vão. Vamos crescer, multiplicar e morrer eternamente. Para quê, irmãos? Então vamos buscar o Senhor, teremos uma eternidade nos esperando. Então a nossa decisão, irmãos, vamos falar juntos? Vamos lá. Eu decido, com a ajuda de Deus, educar meus filhos nos caminhos do Senhor, sem reservas. Toma a decisão, sai desse congresso aqui, em nome de Jesus. Eu vou fazer tudo que o Senhor me deu de luz, para que eu possa minha família ser bem ordenada. E se está desestruturado, bagunçado, peça perdão para quem deve pedir. Filhos, eu eduquei vocês, me perdoe, eu não tinha luz. Agora eu quero fazer certo, em nome de Jesus. E Deus pode salvar, irmãos. Deus perdoa nosso caminho ruim que a gente fez no passado. Filhinhos, eu escrevi isso para vocês. Não pecar, não é para errar. Mas se pecar, se errar, temos um advogado. Jesus Cristo. Ele limpa, irmãos, e nos deixa mais branco como a neve. Louvado seja Deus. Agora eu quero me despedir dos irmãos da internet. Que Deus abençoe a cada um. Vocês possam ter êxito na educação dos seus filhos, da família. Que o Senhor possa abençoá-los.